chamar ao palco o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, o professor Gustavo Alberini Pereira, que vai presidir e mediar o presente debate. Por favor, professor Gustavo, venha ao palco. O professor Gustavo vai substituir o professor Marlos Ares, que teve um compromisso profissional inadiável a atender no Nordeste. Então, o doutor Gustavo vai substituir o nosso vice-presidente. A partir de agora, o doutor Gustavo comanda os debates. Gustavo, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra poder presidir os trabalhos, em substituição ao professor Marlos, que, como o doutor Guilherme disse, não pôde se fazer presente. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar para compor esse painel da tarde o professor, vou seguir a ordem aqui, eu tenho que inverter a ordem das coisas, professor Alexandre Vanderlich. Professor Alexandre Vanderlich é advogado criminalista, é doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, a faculdade que também leciona Direito Penal e Direito Penal Econômico também no INSPE. Convido o professor André Calegari, que também é advogado criminalista, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, pós-doutor pela Universidade Autônoma de Madrid, doutor em Direito pela mesma universidade, doutor honoris causa pela Universidade Autônoma de... essa mesmo? E pelo Centro Universitário del Valle del Tucumán. Isso aqui ambas no México. E convido a professora Janaína Matida para também compor a mesa. A professora é doutora em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha. É professora de Teoria do Direito na UFRJ, co-líder do grupo de pesquisa sobre epistemologia aplicada aos tribunais e consultora do projeto Prova sob Suspeita do IGT. A professora Marta Saad. A professora Marta Saad é advogada criminalista, professora de Direito Processual Penal na graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo, é mestre e doutora pela USP. E a professora Renata Machado Saraiva. A professora é advogada criminalista, doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre e especialista pela mesma instituição. Por favor. Já é uma marca do IDP, esse formato de evento, e acho que todos que estiveram pela manhã viram como as coisas, os trabalhos têm se realizado. A nossa ideia para fortalecer o debate de ideias é passar a palavra a cada um dos professores presentes, pelo prazo médio de 10 minutos, e depois nós iniciarmos os debates de maneira mais direta. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra e deixá-la aberta ao professor Alexandre Vanderlich para que ele inicie os trabalhos. Professor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Uma satisfação poder participar com vocês desse debate. Fico muito feliz e honrado em receber o convite do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico para participar de um dos temas que me é bastante caro, que é a questão da colaboração premiada. Quero agradecer gentilmente ao Guilherme Lucchesi pela formalização desse convite. Quero saudar o nosso moderador aqui dos debates,
e dizer que eu fico muito feliz em encontrar amigos aqui como André, Marta, Janaína, que estou conhecendo agora, e a Renata, que trabalha comigo, é uma das sócias do meu escritório, uma grande colega. Como o tema é aberto, eu me proponho a colocar aqui na mesa os problemas ou as angústias de quem, para além da experiência docente, tem uma certa experiência em acordos de colaboração premiada. E olhando o fenômeno, né, partindo de alguma premissa, que para mim é uma premissa básica e importante, de que o Instituto veio para o Brasil e para o mundo como um instituto que vai ficar nos ordenamentos jurídicos, que tem uma natureza jurídica específica, que merece uma atenção especial nos seus contornos, nos seus desdobramentos, que merece também um melhor tratamento na legislação, um instituto que vai sendo aprimorado a partir de vetores que estão sendo criados pela jurisprudência. E esse instituto vem dentro de um cenário de crise do próprio sistema punitivo, dentro de um cenário, assim, fazendo um recorte maior, de crise da própria justiça, de aceleração dos fatos, de velocidade dos acontecimentos, de intrusão dos meios probatórios e deficiência ou déficit de garantias. Cada vez mais se tem recursos probatórios, o que enfraquece um pouco as teses de defesa. O Instituto aparece dentro desse cenário, sobretudo na macrocriminalidade, como um instituto, e assim o vejo, como um instituto como um instrumento de defesa para as pessoas que efetivamente têm um compromisso de voltar à margem de ilicitude, os arrependidos que confessam seus fatos sem reservas mentais, reparam seus danos cada vez mais numa perspectiva criminológica de crime enquanto dano social, econômico, material, moral, e a partir disso, vendo o Instituto dessa forma, me preocupa muito, e aí o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a questão do procedimento da colaboração premiada no Brasil. Recentemente, durante esse ano de 2019, eu escrevi um pequeno artigo com o professor Miguel Reale Júnior, se posicionando contrariamente à elasticidade que o projeto anticrime, o projeto Moro, quer dar aos acordos de colaboração premiada no Brasil. Se ampliar tanto os acordos, sem resolvermos os problemas que os acordos têm originado nos dias atuais, nós corremos um risco de cada vez mais enfraquecer o Instituto da Colaboração Premial no Brasil. Então, nesse pequeno texto, que foi publicado no boletim do IBCCRIM, eu coloquei uma das maiores angústias enquanto advogado criminal, que é saber a forma do procedimento da colaboração premiada que vai ser aceito em determinado juízo. E chamei isso de acordos de colaboração premial com sanção premial fechadas ou determinadas e acordos de colaboração premial com sanções premiais indeterminadas ou abertas. Como assim? Um primeiro modelo de acordo que se fez e que é público, como no caso da JF ou JBS, que o André Calegari é um dos advogados, isso é público, ou como no caso da Odebrecht, que a Marta é uma das advogadas que atua nesse caso, junto comigo, com a Renata também, são acordos onde as negociações foram feitas com a PGR e que os delatores, os colaboradores da Justiça, tinham sanções premiais determinadas. Já se sabia, na data da homologação do acordo, qual seria a sanção premial ou a imunidade. Noutra perspectiva, existem diversos acordos em diversos estados do Brasil, onde o juízo não aceita, o juízo, eu digo o juiz, não aceita esse acordo firmado com o Ministério Público, com penas ou sanções premiais, determinadas, e ele, nos parâmetros legais,
fixará na primeira sentença a sanção premial a ser determinada. Qual o problema dessa questão? O problema é que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que as duas espécies de acordos são válidas e que os advogados têm, no nosso caso, feito esses acordos nas duas modalidades. Então eu vou ao Rio Grande do Sul, faço uma sanção premial determinada, onde o juiz homologa que o meu cliente vai ter um regime X com uma pena Y. Vou a Brasília, o entendimento do juiz é de que não, que eu não posso assinar um clausulado onde tenha essa sanção premial determinada, e ele vai, na sentença, fixar as reduções necessárias. E o máximo que ele admite é que no clausulado eu coloque lá algumas premissas como cláusulas possíveis de não encarceramento mediante reparação de dano. Então, me atrevi a dizer, e o professor Reale comprou a tese e também publicou, o que me parece que é fato incontroverso, que existem dois modelos de acordo hoje em vigência no Brasil, que ficam ao sabor do juízo homologatório. Esse é o primeiro problema. Enquanto nós não resolvermos esse problema, nós não vamos resolver os demais problemas que a colaboração, e que são dezenas, e que a colaboração tem ocasionado. A partir desse primeiro problema, nós podemos fazer uma leitura também. A justiça consensual no Brasil começou em 1995, com a Lei 9.099, uma legislação que trouxe a suspensão condicional do processo, a transação penal, a composição civil dos danos, teve toda aquela idolatria do novo, da justiça consensual, do Brasil, etc., reparação da vítima. Aquela lei entrou em vigência em 60 dias, os juizados, que eram para ser uma justiça dialogal, acabaram sendo uma justiça apressada, audiências coletivas, sem dar uma reparação para a vítima, muitas vezes um segundo desprestígio, fatos que ficavam abarcados ou parados nas autoridades policiais hoje viraram TC, termos circunstanciados, encaminhados ao judiciário. Há uma tremenda cultura de que cada parte que se estabelece em rixa na rua faz o seu termo circunstanciado, cada um faz o seu, vai para o judiciário. Há uma judicialização de vários fatos que são insignificantes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, com a experiência das infrações de pequenas causas, das infrações de menor potencial ofensivo, exceto reservadas alguns casos específicos, a justiça consensual das infrações de menor potencial não é uma experiência positiva no Brasil, em meu juízo. Não é uma experiência positiva. Por falta de estrutura, por falta de capacidade de escuta, por falta de formação na época do juiz ser um decisor e não um conciliador. E era visível para quem acompanhava a justiça consensual, a justiça dialogal das infrações de menor potencial ofensivo, como eu tive a oportunidade de acompanhar uma série de livros publicados com Geraldo Prado, com Saulo de Carvalho, com Auri Lopes Júnior, etc., no início dos anos 2000, já sabia que a experiência que não tinha dado certo nas infrações de menor potencial não daria certo nas infrações de alta complexidade. Era uma coisa evidente, precisava se pensar que nós íamos acertar a partir da lei das organizações criminosas, mal disciplinou o Instituto, que nós íamos ter um Instituto perfeito no Brasil. Nunca imaginei isso. Pelo menos se acreditava que os problemas seriam imensos. E os problemas realmente existem e são muitos. Enquanto nós não solucionarmos, acho inviável que nós possamos aumentar o objeto dos acordos no Brasil. Eu não sou contrário aos acordos de colaboração premiada, já tive muita resistência ao Instituto. Num determinado momento, eu penso isso enquanto profissional, tem que se despida de algumas ranços antigos contra a delação premiada, que também respeito alguns que criticam bastante o Instituto, e acho que cada vez mais nós vamos caminhar para formas de cumprimento de pena diferentes a partir de reparação do dano. Talvez o nosso desafio maior seja colocar para as pessoas uma forma diferente de observar o fenômeno, que sempre nós ensinamos na universidade o contrário. Como assim? Nós sempre ensinamos na faculdade
que quanto maior o juízo de censura, a reprovação que recai contra o autor do fato típico ilícito, maior a culpabilidade. Culpabilidade, censura, churo, dívida que recai sobre alguém que praticou uma determinada conduta. Então, quanto mais crimes aquele sujeito praticou, mais pena, mais resposta do Estado ele vai receber. Na colaboração premiada, se nós pegarmos um empresário A, que ficou 25 anos dentro da companhia e que praticou 250 crimes e, por suposto, tem 250 anexos, ele vai receber uma pena de 10 anos. E um outro sujeito que ficou só 5 anos na companhia e praticou 5 crimes e, por suposto, tem 5 anexos fracos, vai ter uma pena de aproximadamente 50% ou 60% da pena dele. E aí esse sujeito vai olhar e vai dizer, mas como assim? O senhor André ficou 25 anos corrompendo pessoas, tem 50, 80 anexos de delação premiada, a professora Marta ficou só 5 anos, os dois têm quase a mesma pena. Sim. Se a professora Marta fizesse esse acordo sozinha, provavelmente o acordo dela não seria aceito. E o doutor André vai abrir dezenas de linhas de investigação, vai buscar a reparação do dano, vai ter que devolver o dinheiro. Esse racional é um racional diferente de tudo aquilo que a gente fazia antes. E nós preparamos os nossos colegas advogados, o André com mais de 20 anos de casa na academia, que eu conheço bastante, a Marta não é tão velha quanto o André, é mais jovem, mas também preparando na academia, a gente preparava as pessoas para o contencioso. Nós não preparávamos as pessoas para sentar com o Ministério Público. Nós não preparávamos. E em determinado momento isso começou a ser necessário. Então, temos problemas, temos um desafio que é entender o procedimento, eu queria ouvir os colegas sobre isso também. E no segundo momento, eu acho que mudar um pouco a cultura, um amadurecimento do Instituto no Brasil. Para começar, é isso, moderador. Professor, obrigado pelas considerações. Passo a palavra ao professor André Calegari. Obrigado, boa tarde a todos. Também gostaria de saudar especialmente o Guilherme Kessler, que sempre fala que o organizador tem os ônus e o bônus, né? O bônus de fazer um evento com seus convidados, de proporcionar através do Instituto Brasileiro de Direito Penal e Econômico uma tarde proveitosa como essa, mas o ônus de ser o responsável também por tudo isso. Então, parabéns, Guilherme. Sempre é uma dificuldade de organizar um evento. Eu, Alexandre Amato, todos estivemos à frente de organizações, a gente sabe o trabalho que dá. Então, te parabenizo, realmente é um tema que não pode sair do centro da discussão, principalmente pelo que vem acontecendo, e porque, especialmente, eu acho que o Alexandre, que está à frente também de grandes processos de colaboração, sabe, embora ele tenha dito que o Supremo tenha afirmado posições em alguns casos, o próprio Rachid, que esteve pela manhã, diz que a jurisprudência do Supremo não é firme em vários pontos ainda. Então, falar de colaboração premiada me deixa muito tranquilo, porque eu brincava com a Marta no carro. Talvez no primeiro semestre eu não tenha assistido 4 ou 5 sessões da segunda turma, que é onde originariamente desagam os processos da Lava Jato. E, eventualmente, ou quase que quinzenalmente, vem uma questão posta sobre colaboração. Agora mesmo na sessão de terça-feira, um HC oriundo aqui do Paraná, eu acho que o impetrante é o professor que estava pela manhã, tá? Junto com o Rodrigo Rios e outros colegas daqui, questionavam a impugnação do acordo por terceiros ou por delatados, tá? Que é uma questão que está no acordo 127.483, na verdade é um acordo no paradigma, e se discutia, nesse caso, se poderia se rever o precedente ou não. Então a questão não está posta de colaboração, tem muita coisa para construir ainda. Com base nisso também saúdo meus colegas de mesa de debate, especial carinho pelo Alexandre, que é meu conterrâneo, embora tenha me chamado já de velho, meu querido amigo lá do Rio Grande do Sul, que está à frente há muito tempo também disso, a Marta, meus colegas de debate, sou péssimo com nomes, então não vou nominar todos para não esquecer. Mas eu quero resgatar algumas coisas específicas de colaboração que eu acho importante. O ministro Neff acabou de lançar uma obra e falou sobre isso. Primeiro, a gente sabe, né, Alexandre, que se iniciou, não tem procedimento, a lei não veio para a colaboração premiada. Vamos lá, a lei veio corrigir um problema de tipicidade de organização criminosa. Por quê? Porque os tribunais tinham uma dificuldade de tipificação. E o que faziam? Tomavam emprestado a Convenção de Palermo, que
dizia que para uma organização bastavam 3 pessoas e se estabeleceu um paradoxo no Código Penal, onde lá na organização, na formação de quadrilha ou bando eram 4, para o menos se exigiam mais, para o mais se exigiam menos. Então a lei trouxe de carona, na realidade, a colaboração premiada. E trouxe mal. O Alexandre tocou no ponto fundamental, que eu até achei que ele ia aprofundar mais isso. Não tem procedimento. Procedimento de colaboração foi construído empiricamente. Paraná fez de um jeito, Rio Grande do Sul fez do outro, o Supremo fez de outro jeito. Eram acordos que empiricamente, através do Ministério Público principalmente, com pouca margem de atuação para a defesa, porque são cláusulas praticamente postas pelo Ministério Público, e aqui eu estou retirando a resolução conjunta 001/2018, que ali até se estabelece um procedimento sem força cogente, é bem verdade, porque é uma resolução, mas até então nós não temos uma formatação de colaboração. Cada um faz o anexo do jeito que quer, traz a lista de assuntos, ora o Ministério Público aceita, ora não aceita. Eu conheço um habeas corpus que não está publicado recentemente, tem um voto que se discutiu, não sei se é um habeas ou um mandado de segurança, onde os colaboradores negociaram 6 meses ou mais com a PGR ia aceitar o acordo, devolveu tudo. E eles disseram, não, mas agora a gente quer, é um direito subjetivo ou não é? Teria que remeter, como se faz nos moldes do 28 do CPP, para alguém ter uma palavra final, se não fosse o caso de competência originária, evidentemente, lá da PGR, do Supremo Tribunal Federal, para devolver isso ou não. Mas resgatando um pouco da manhã, eu cheguei atrasado da manhã, mas posso falar que os que estavam da manhã não estão mais aqui, então vamos falar pelas costas também. Falta de educação tremenda, mas isso para o Rachid que faria isso. Primeiro, discordo em parte do que foi dito. Claro que no acordo tem aquela homologação em que o juiz fica equidistante, tem que olhar o quê? Voluntariedade, regularidade e legalidade. Eu, como ministro Neff, já pensando diferente. Claro que concordamos que isso tem que ser examinado. Quanto à regularidade, eu não vejo maiores problemas. A voluntariedade, infelizmente, o nosso TRF4 tem um HC, um parecer de lavra de um procurador lá da 4ª região, que diz que, ademais dos requisitos da prisão preventiva, a prisão era um estímulo para fazer falar o sujeito que era investigado ou denunciado, não me recordo qual era a situação. Mas, enfim, isso mata voluntariedade. Mas, quanto à legalidade, eu não acho que o exame seja superficial. E vou dizer por quê. Assistindo todas as sessões da segunda turma, o que vai acontecer nesse exame equidistante? Nós estamos verificando que dados unilaterais, ou colaborações cruzadas, ou anotações feitas, ou prova unilateral produzida pelo próprio colaborador, estão sendo refutadas pela turma. Evidentemente depende da sua composição, alegando que aqui faltam dados de colaboração, faltam dados de corroboração. Mas, foi dito aqui, não, o juiz tem uma certa margem, ou o Ministério Público, melhor, tem uma certa margem de negociar o acordo com penas não previstas no ordenamento jurídico. Vamos lá devagar com isso, não é unânime no Supremo, na questão de ordem na PEC 7074, que era somente para discutir se o relator monocraticamente podia homologar um acordo sozinho de colaboração. Todo mundo deveria ler esse acordo, tem mais de 300 páginas. Se discutiu a homologação, se diz que sim, porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite cautelares pelo relator, e inclusive os atos ordinatórios de investigação e instrução criminal são do relator da PET, que ele também poderia homologar. Mas a questão de fundo é muito mais profunda do que essa, porque aí se discutiu penas, na realidade a vinculação da homologação com o próprio acordo, e aqui vem minha questão. Acho que se continuar a legalidade sendo examinada superficialmente, e é isso que está enfraquecendo os acordos de colaboração, as denúncias não são recebidas, nós temos uma série de problemas depois lá na frente, e temos problemas de segurança jurídica do Instituto. Então quero deixar posta também essa questão para a gente discutir, e tenho dúvidas aqui. O ministro Lewandowski já devolveu acordos à PGR, mandando readequar sanções legais previstas no ordenamento jurídico. O ministro Gilmar Mendes não concorda com as penas, que nem ele diz, inventadas ou legisladas pela Procuradoria da República. Eu sei, Alexandre, que os teus acordos têm, no meu não tem. No meu cláusula de não denúncia, mas não tem como regime fechado, diferenciado. O sujeito cumpre pena antes do processo. Nem como logo o acordo, o sujeito começa a cumprir pena sem processo. Mas se trata de uma justiça negocial. Bom, então nós temos que partir para uma regulamentação de certos requisitos dentro do Instituto.
porque evidentemente isso gera uma insegurança jurídica, e na questão de ordem da PEC 7074, ao fim e ao cabo, isso foi discutido também. Por quê? Os ministros não ficaram somente na questão da homologação, e acabaram discutindo muito mais fortemente a questão se essa homologação do magistrado ou do relator vincularia aos prêmios ao final do acordo. E aqui, vamos lá, nem todos concordam com isso. O próprio ministro Lewandowski disse, não, isso é um duplo juízo de legalidade e de valoração. Eu faço um juízo inicial e faço um juízo de eficácia final, o que foi entregue pelo colaborador. O ministro Celso de Mello tenta salvar e diz, não, se entregue um ou mais requisitos da colaboração, nós temos que ter o pacto se observando, observância das regras jurídicas, princípio da lealdade, da boa-fé contratual, e o colaborador fará jus aos prêmios. Mas vejam que nós temos problemas até mesmo de segurança, porque daqui a pouco ninguém vai colaborar. Ou o juízo homologatório tem uma força vinculante e eu entrego os prêmios ao final, porque o Alexandre tocou num ponto sensível. O juiz lá na sentença, depende de como foi formatado o acordo, entrega totalmente os prêmios ou ele pode modular a premiação? Se ele pode modular, eu não sei se eu quero assinar esse acordo, porque está me prometido o perdão judicial, está me prometido uma certa redução, e lá no final isso vai ser alterado, e eu já entreguei as provas, ou senão vou deixar as moças, as meninas sem falar aqui. Eu tinha muito para falar, se fosse uma palestra. Eu tenho problemas com rescisão. Rescisão não tem previsão legal. Rescisão é uma invenção da PGR, porque coloca nos contratos. Onde é que está na lei 2850/2013 a rescisão? Tem rescisão. Posso anular acordo por vício de vontade na formação do acordo, mas aí é anulação de acordo. Ou eu repactuo o acordo. Que essa é uma ideia que eu tenho, até escrevi no meu livro, que eu acho que se tem problema dentro do guarda-chuva, como eu chamo do acordo, o que eu faço? Onde supostamente eu tenho problema de omissão, fatos não narrados de boa-fé, o Alexandre tocou aqui, sem reservas mentais, eu retiro esse anexo do guarda-chuva e faço a apuração própria, e o colaborador, uma vez provar que ali existe problema, ele responde exclusivamente naquele fato e terá as penas ali aplicadas, mas não retiro o acordo como um todo e as sanções premiais dos colaboradores. Não sei se mantive o tempo regimental, as questões são essas, eu teria outras para colocar, como silêncio, impugnação, queria voltar, impugnação por terceiros, vazamento do silêncio, porque a lei é expressa. Depois imputam aos advogados o vazamento. Quem vazou o quê? Qual é a vantagem de nós, se firmarmos o acordo, vazarmos o acordo? Nós vamos perder em persecução penal, porque mutatis mutandis, quando se firma um acordo de colaboração premiada, eu entrego os anexos, sequer está instaurado o inquérito. Se eu vazo nesse momento, evidentemente que o delatado esvazia a investigação. Então, e eu preciso produzir aquela prova, até porque alguns juízes têm vinculado a eficácia da colaboração ao que foi produzido. Então, quem vazou o quê? Se nós formos pela literalidade da lei, vamos lá. A lei nunca disse que o sigilo vai ser levantado. Ela diz que o sigilo é levantado por ocasião do recebimento da denúncia, e não antes. Então, seriam essas questões iniciais. Eu agradeço, devolvo a palavra ao moderador. Obrigado, professor. Gostaria de passar a palavra à professora Janaína. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Guilherme pelo convite. Esse Guilherme fez um ano atrás num evento na OAB, em que o Alexandre estava, ia estar presente também, mas teve algum problema, não pôde ir. Então, assim, eu conheço presencialmente, mas já estivemos no mesmo evento, pautados para falar no mesmo evento, era sobre standard de prova, né? E fazer alguma explicação inicial, né? Eu não estava aqui no início do evento, de manhã cedo, eu estava num outro evento na PUC, aqui no Paraná, falando sobre o valor probatório da palavra da vítima e os crimes de gênero, né? E assim, o que isso tem a ver com a colaboração premiada, né? Eu não sou especialista em colaboração premiada, por acaso, estou trabalhando num processo agora de colaboração premiada e trabalhei em outro processo de colaboração premiada, já fechado, já foi tudo resolvido, tudo certo, né? Mas, especificamente, o campo que me
apaixonada no sentido de alguns me abriram um campo, né? Tem a ver com as provas, realmente. Bem, falar sobre colaboração premiada e as provas da colaboração premiada. E falar sobre a corroboração desses elementos que são trazidos, né, pelo colaborador. Porque, em essência, é um relato que está sendo trazido, né? E há algo muito básico no processo, né, no processo penal, que é essa distinção entre fato e alegação de fato e fato. Né? O relato sobre o fato e o fato mesmo. Então, o cuidado que a gente tem que ter usando o instituto de negociação, né, que colaboração é uma espécie de negociação, né, é justamente trazer credibilidade a esse relato. Né? Uma coisa é a palavra sobre algo que aconteceu e outra coisa é esse algo ter acontecido mesmo. E assim, aspectos críticos da prova testemunhal como um todo, né, a gente pensar nessa espécie, que é a prova testemunhal, que são as provas que dependem da memória, né, de alguém. Todos esses aspectos críticos, eles se repetem na colaboração, no instituto da colaboração. Né? Porque o colaborador, ele vai relatar uma série de fatos que estão acontecendo, que aconteceram 10, 20, 30 anos na empresa que ele trabalha. Né? E às vezes são reuniões, pessoas que estavam presentes, e aí alguém falou alguma coisa, falou naquele momento, e disse, e aí foi a festa da criança. São vários os elementos, e que se a gente não toma cuidado com esse caldo, né, uma soap opera, que pode ser um anexo, né, a gente acaba debilitando, né, o valor epistêmico que aquele relato efetivamente pode ter. Né? Então, uma colaboração premiada, ela realmente precisa, para trazer uma credibilidade, né, não parar nesses anexos. Então, todos aqueles elementos, os e-mails, a cadeia de custódia de um e-mail, né? Não importa, eu tenho um e-mail que comprova isso. O computador do qual saiu o e-mail ainda está sob o seu poder? Porque então você pode alterar. Né? Então, falar sobre colaboração, assim, eu sou bastante crítica do ponto de vista teórico, sou professora da UFRJ, falo sobre epistemologia jurídica, não sei, uns 10 anos. Então, eu tenho problemas com formas negociais de justiça, né? Porque, justamente, por exemplo, eu posso prender alguém para ver se fala. Então, esse estímulo que os modelos de processo penal estão dispostos a dar para que as pessoas comecem a falar, né, podem se assemelhar muito com torturas, né, cabidas em outros momentos históricos nossos. É claro que, né, não estou falando aqui em tortura corporal e física, mas eu estou falando de vício de vontade. Então, eu posso manter alguém num dilema de cativeiro, né, sei lá, para que essa pessoa comece a relatar coisas que ela sequer se lembra de verdade, assim, ela não tem certeza sobre esses fatos. Né? Dentro da epistemologia do testemunho, e numa área que a gente passou a falar sobre a memória, né, a gente estuda muito sobre fatores contaminadores da memória. Né? E um desses fatores que contaminam a memória é o transcurso temporal. E os processos de colaboração, né, via de regra, eles trazem essa característica, porque aquele que vai ser escolhido como um potencial colaborador, ele vem relatar fatos recorrentes por anos e anos e anos a fio. Né? Então, será que ele se lembra mesmo de tudo isso? Né? Será que ele não está sendo estimulado, e aí aspas nesse estimulado, a se lembrar de coisas que sejam interessantes e que tragam um acordo que seja positivo para ele? Né? Então, eu até dei uma olhada aqui para ver se o promotor com quem eu estou fechando um acordo está presente, porque eu sou bastante crítica do ponto de vista teórico a respeito do
que a gente pode dizer que a gente se lembra e como corroborar as coisas que nós dizemos e lembramos. Né? Mas, enfim, é um instituto, como já foi dito aqui, né, que chegou. E a gente precisa, então, regulamentar e ver de que modo a gente traz mais fiabilidade para esse resultado. Né? Eu não vejo a colaboração saindo do nosso horizonte institucional, jurídico no Brasil. Né? Realmente é algo que precisa agora de regras que tragam a estabilidade. Por exemplo, se falou aqui sobre não ter rescisão, né? A gente precisa pensar sobre a forma, o procedimento, como que a gente termina um acordo, formas de se repactuar e, a respeito das provas, né, de que modo a gente traz credibilidade, fiabilidade a esse relato. A depender do tipo de prova, né, são modos de fiabilidade distintos. As provas eletrônicas, elas têm uma especificidade da prova eletrônica. A gente vai precisar de técnicos, né, que saibam entregar essa fiabilidade, essa credibilidade que esse tipo de prova merece ter. Né? A respeito das provas testemunhais, então, pessoas que são citadas pelo colaborador, né, é importante que a gente colha a palavra dessas pessoas também, para ver de que modo fatos relatados por X ou Y, né, se repetem e de que modo, em que sentido existem incoerências e em que sentido as permanências estão ali. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista teórico, ainda que eu tenha muitas limitações e restrições a qualquer forma de justiça negocial, né, eu acho que a melhor forma de a gente lidar com as nossas limitações é produzir regras e estabelecer procedimento. Né? Procedimento e forma são garantias. Então, a gente precisa pensar nas garantias epistêmicas, nesse sentido, em relação à produção e valoração das provas relacionadas à colaboração premiada. Nesse sentido, pensar como, né, o colaborador pode ser cobrado, né, e em que sentido ele pode ser também, pode perder vantagens no seu acordo por não trazer corroboração ou por trazer corroboração que, no final das contas, não é tido como fiável. Né? Mas, enfim, a gente continua tratando isso no nosso debate e, enfim, agradeço a possibilidade de estar aqui. Vou só finalizar dizendo que eu também vim e aceitei o convite de pronto, porque eu tinha certeza que eu ia aprender muito nessa mesa aqui. Tá bom? Muito obrigada. Todos que me conhecem, alguns aqui são meus alunos e amigos, sabem o quanto eu gosto de falar. Né? Eu vou me segurar, eu sou mediador, ninguém aqui veio para me ouvir, a gente veio para ouvir os professores. Então, sem qualquer consideração, eu passo de pronto a palavra para a professora Marta. Fique à vontade, professora. Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer também ao Guilherme Luquezzi pelo convite, parabenizar pelo evento. Comentava com ele que eu sempre pensava aqui, nas minhas negociações de acordo, aqui na Força-Tarefa, tinha uma curiosidade sobre o edifício, ele tinha uma faixa vermelha. Fiquei muito surpresa, muito feliz de ver Curitiba conta com um espaço desse. Queria cumprimentar Guilherme também do Instituto Brasileiro de Direito Penal e Econômico, meus colegas aqui, Alexandre, André, Guilherme, Janaína e Renata. E eu acho que a gente tende a concordar com muitas coisas aqui. Eu tenho dito, acho que depois é inevitável falar de acordo de colaboração sem falar de Lava Jato. E eu tendo a achar que um dos nossos problemas foi talvez errar grande, né? Porque a operação virou uma coisa, a gente não teve tempo de amadurecimento, as práticas que se seguiram, o rápido acesso ao STF em razão do foro por prerrogativa de função, acho que não deu tempo de amadurecimento para um instituto tão novo, tão diferente da nossa prática rotineira de contencioso, de litigância mesmo no processo penal. A nossa experiência até então era a Lei 9.099,
99, eu acho que é uma experiência fracassada de modelo consensual. As promessas da Lei 9.099, que foram, eu me lembro muito bem, eu estava na graduação quando a Lei 9.099 saiu, eu era aluna do professor Pitombo, a gente achava que a cada aula ele ia ter um infarto, assim, isso aqui é pena sem processo, e nem era pena privativa de liberdade. Então, fui educada naquele livrinho singelo, organizado pelo Miguel Reale, com críticas muito fortes à Lei 9.099, e no fim das contas ela padece, acho que da mesma falta de credibilidade que o sistema de justiça criminal como um todo, né? Banalização, falta de filtro. Pelo menos em São Paulo, os juízes desconhecem, os promotores desconhecem pedido de arquivamento de termo circunstanciado, designa audiência, se pegar, pegou, se houver acordo. Então, foi um modelo que, a meu ver, inchou o sistema de justiça com casos que tinham que ficar absolutamente fora por falta de justa causa. Então, dali para a gente passar para o maxi acordo, né, para um acordo para criminalidade grave, me parece que foi um salto grande, e eu acho que hoje, assim, passado um período relativamente considerável do início das operações e dos acordos, eu acho natural, acho salutar que haja um freio de arrumação, como vem acontecendo com vários pontos, questão de procedimento, e eu acho que esse é o ponto mais sensível. Não é um erro só da Lei 12.850, eu acho que as leis especiais como um todo, que toda lei especial tem no finalzinho lá questões relativas a condutas ilícitas do ponto de vista penal, nenhuma preocupação com o procedimento. Acho que é mais patológica dessas, um assunto muito importante, concorrência desleal. Você tem uma série de promessas ou expectativas em relação a condutas ilícitas, uma desproporcionalidade, penas pequenas, ação penal de iniciativa privada, busca e apreensão extremamente complexa, ou seja, um negócio descasado de gravidade de conduta e procedimento adequado. Então, assim como a Janaína falou, procedimento é forma, é garantia, devido procedimento legal é algo extremamente importante. E daí, para não ficar me repetindo aqui em relação a gente abrir várias frentes de conversa, eu acho que uma delas importante é a questão da celebração do acordo como estratégia de defesa. Eu também era daquelas que passava mal de pensar em acordo delator, acordo de colaboração, mas eu acho que as circunstâncias, e eu daí falo não só das coisas que deram errado, mas também preciso falar da sofisticação investigativa em muitos casos, da cooperação internacional, de uma maior transparência e maior encurtamento de distâncias em relação à cooperação internacional. Então, muitas informações chegando, e tudo isso, enfim, tornou o acordo de colaboração realmente uma estratégia defensiva. Mas eu acho que há certos problemas que me parecem que não foram ainda resolvidos, ou para qual nós não prestamos tanta atenção. Um deles eu acho que é o tamanho dos processos. Então, basta ver que a gente está na fase 67, 68, quer dizer, são maxi processos com cisão de investigação. Então, cada fase tem lá os seus personagens, os elementos que a polícia e o Ministério Público entendem que são suficientes para aquela fase, mas isso cria um déficit defensivo tremendo, porque do lado da autoridade existe um conhecimento, assim, uma fotografia plena de tudo que já aconteceu, de que está agitando, do modus operandi, dos elementos que estão nos autos e dos que não estão nos autos. E por parte daquele que se envolve pela primeira vez em uma fase da operação, ele tem um déficit de informação que certamente compromete a sua reação defensiva. Quer porque isso é um processo digital, a gente já não tem mais os anexos de um processo físico, anexo hoje em dia é outra coisa, são relatos, a gente não tem os apensos, a gente tem cada incidente é um procedimento novo, registrado sob um número novo, com dificuldade de acesso. Então,
acho que uma primeira questão importante é que existe um déficit defensivo que pode comprometer se não houver regras claras sobre a necessidade de outro lado da mesa de negociação mostrar tudo o que efetivamente existe. A gente já começa com um problema de cara sobre igualdade ou de paridade de armas para sentar numa mesa de negociação. Acho que esse é um primeiro ponto bastante sensível em relação à reação defensiva ou ao acordo como uma estratégia. Depois, eu acho que existe um outro problema bastante difícil, sem falar no acordo, no negócio, que a gente vai voltar nisso, mas falando de procedimento, sobre a própria figura do colaborador e o papel que ele ocupa no processo. Por conta dos nossos acordos, na prática, terem previsto pena e terem estabelecido que a partir do atingimento de determinada pena, a pessoa deixa de ser denunciada, a gente também tem figuras estranhíssimas. Então você tem a denúncia relatando a conduta daquela pessoa, mas ela não é acusada, ela é chamada como colaborador. E o momento em que essa pessoa fala no processo também varia a sua intervenção. Se ela é uma testemunha com todas as aspas, testemunha tradicionalmente é alguém que viu ou ouviu, mas não participou, ele é ouvido no início. Se ele é acusado, ele é ouvido no seu interrogatório. E eu falo aqui de uma situação mais bizarra que eu vivi no ano passado, que foi o seguinte: uma única denúncia, então imputava fatos a um colaborador, a outras pessoas que não eram colaboradores e a pessoas com foro por prerrogativa de função. Essa denúncia foi oferecida no tribunal por conta do foro. O tribunal recebeu a denúncia e cindiu o processo, mandou o processo dos que não detinham foro para o primeiro grau. Os processos estavam começando a instrução relativamente ao mesmo tempo, até que o desembargador falou: quero ouvir os colaboradores. Falou: mas vai ouvir como, né? Porque eles são réus, ele vai interrogar, mas nem ouviu testemunha de acusação. E daí eles foram para depor no mesmo, vejam bem, era a mesma causa, ela só estava cindida. E daí no momento a gente levantou e falou: olha, eles estão aqui à disposição, na audiência, né? Estão aqui à disposição, mas eles vão ser ouvidos em que qualidade? Testemunha, interrogados. O desembargador falou: uma coisa que a jurisprudência no fim vai decidir. Mas puxa, a jurisprudência é isso aí que a gente está fazendo agora, né? Então tem um pouco isso de vamos fazer, as coisas se acomodam. Acho que todo mundo que trabalhou nesses casos teve um pouco isso de aprender conforme as coisas iam caminhando, ou se surpreender conforme as coisas iam caminhando. Mas eu acho que principalmente a gente tem agora momentos importantes que a Lei 12.850 não dá conta, sobre procedimentalização, sobre a própria negociação, né? Claro, a gente tem a resolução do Conselho, mas isso não é lei federal. É sempre importante dizer que a resolução do CNMP não é lei federal, nem da 5ª Câmara de Revisão, porque tem um acordo de não persecução penal também, que é regulado por resolução. Mas eu acho que nessa primeira rodada eu queria levantar essas questões relativas ao acordo como estratégia e às dificuldades práticas criadas pelo próprio tamanho e dimensão das operações. E um ponto interessante, né, professor, eu queria falar, mas eu não muito rapidamente, essa questão da dificuldade de acesso por falta ou por excesso, porque nós já nos deparamos na prática com uma delação em que um anexo simplesmente estava retirado, o anexo tinha lá capítulo numerado 15, 16 e pulava para o 30. Não, mas é uma narrativa, eu quero acesso à narrativa, a essa. Não, mas essa talvez não diga respeito ao seu cliente, talvez diga, ninguém sabe, e a defesa não tem acesso.
né? Ou excesso, porque na Lava Jato a gente se depara muito com isso. Quer dizer, cada movimentação tem 1000 anexos, né? E de muita coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquela denúncia, com aqueles fatos. Então, são duas estratégias de dificultar o acesso à informação, omitindo ou exagerando com 1000 anexos que não tem relação, né? Que dificultam o trabalho da defesa. Eu paro. Professora Ana, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Saúde. Eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo meu amigo, meu colega Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Fomos muito bem recebidos em Curitiba. Agradeço ao Instituto por tantas gentilezas que nós recebemos desde ontem à noite. E, sem dúvida, é uma experiência muito positiva poder debater esse assunto, que faz parte do nosso dia a dia, com profissionais que entendem da matéria, que entendem dos problemas reais desse instituto. Desde o jantar ontem, hoje pela manhã, eu pude assistir os debates, foram debates reais, com problemas que realmente precisam ser enfrentados, e profissionais qualificados de diferentes órgãos e que, portanto, têm os seus olhares diferentes para o mesmo objeto. Então, portanto, agradeço o convite. Diferente da maioria dos meus colegas advogados, eu, e o Alexandre aqui pode confirmar, sempre fui a favor do Instituto da Colaboração, mesmo quando era feio se dizer que se era a favor do Instituto da Colaboração. E todos esses problemas que aparecem e que nos parecem muito que são fruto dessa jabuticaba, que é o Instituto da Colaboração, e que o brasileiro sempre importa, institutos de fora, de uma maneira torcida, isso é um erro, é uma mentira pensar desse jeito. Mesmo ordenamentos que há muitos e muitos anos trabalham com instrumentos de negociação têm as suas críticas a esses procedimentos. É um exemplo dos Estados Unidos, em que a doutrina é bastante crítica com relação a vários dos instrumentos de negociação que eles têm, que usam há décadas e que são muito mais desenvolvidos do que os nossos. Então, acredito que o próprio processo penal, que é secular, também tem todas as suas falhas e, por muito tempo, foi o nosso único objeto de olhar e de identificação dessas falhas. E talvez essas falhas do próprio processo tenham dado espaço para o surgimento de procedimentos alternativos, como da justiça negocial, dentre os quais nós temos a colaboração premiada. Então, talvez essa seja a nossa sina como humanos, de criar problemas e buscar as soluções desses problemas, e nesse ciclo sem fim nós vamos em frente. Dentre esses problemas, eu separei 2 que são muito caros. É claro que ser a última a falar me deixa numa situação em que já falaram muitos e muitos temas aqui, então os meus já foram, os que eu proponho para discussão, em algum momento já foram referidos, mas eu vou tentar aprofundar ou detalhar alguns desses pontos. São 2 temas, basicamente, que eu trago para o início do debate. O primeiro deles foi objeto do último texto que eu escrevi com a Luísa, que é minha colega de trabalho, uma grande amiga, num livro em homenagem aos 20 anos de inocência do Alexandre, e que trata justamente da questão da rescisão e da retratação dos acordos. Porque se é verdade que a lei é lacunosa em termos procedimentais, com relação ao momento das negociações, ela é totalmente omissa. E nós que tivemos a oportunidade de trabalhar com diferentes autoridades e em diferentes processos de negociação, sabemos que cada um teve as suas regras e teve as suas balizas. Dentre esses problemas, a lei prevê, imagino que vocês conheçam, mas ela só prevê a possibilidade de retratação da proposta, não faz referência. Agora, se é rescisão, não é retratação, se pode ser do acordo, não pode ser do acordo, até eu gostaria que o Vasconcelos estivesse aqui, porque ele tem um posicionamento, Vinícius, de que a retratação não seria só em relação à proposta, mas também em relação ao acordo. O professor Calegari já tem outro posicionamento, então esse debate eu tinha interesse em ouvir, mas o Vinícius não pode ficar. Com relação à rescisão, independente desse momento em que ela ocorre, a retratação, a rescisão, um dos pontos que eu trago como um ponto problemático é justamente a densidade de justificativa dessa retratação ou dessa rescisão. É claro que a partir da homologação isso fica muito mais claro, mas e para a desistência da negociação? O colaborador ou
o órgão, vou chamar de Ministério Público, mas o órgão que negocia, tem de justificar a sua desistência da negociação? E se tiver de justificar, em que momento que isso passa a ser exigido? Por exemplo, digamos que se inicia uma negociação, o colaborador é ouvido preliminarmente, é mostrado para a autoridade, olha, eu tenho esses assuntos, eu tenho esses fatos. Provas de colaboração, bom, eu tenho e-mails, eu tenho ligações, o senhor tem interesse? Tem interesse, quero ouvir o colaborador de uma forma informal dentro das negociações. É ouvido, não se faz ata, não se é registrado o depoimento, as informações, nada fica registrado. Se passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, o Ministério Público apresenta uma minuta de proposta de um acordo. E, de repente, o Ministério Público volta e diz, não tenho interesse nesse acordo. Obrigada, vou incinerar todas as provas e tchau, não tenho interesse. O que faz o colaborador? Qual o instrumento que ele teria? A quem ele recorre? Isso é um caso real. Então, acho que esse é um dos problemas que eu gostaria de trazer, além dessa questão da necessidade ou não de fundamentação da desistência do acordo. Um outro ponto, como a lei não prevê as hipóteses de rescisão ou de anulação do acordo, enfim, isso fica a cargo dos próprios acordos, de certa forma, tentarem regulamentar. Hoje pela manhã foi dito que uma das críticas a isso é justamente um aspecto muito geral das obrigações que os colaboradores teriam, que o Ministério Público teria, e que, portanto, não cumprimento dessas obrigações ser uma das hipóteses de rescisão seria algo muito amplo, é verdade. Mas se é amplo e é genérico com relação ao cumprimento que o colaborador tem que ter para que não haja rescisão do seu acordo, com relação à autoridade pública é ainda mais genérico e mais raro. As hipóteses de rescisão do acordo por parte do Estado, inclusive para alguns doutrinadores sequer existe essa possibilidade de rescisão do acordo por descumprimento do acordo por parte da autoridade firmatária. Mas e se a autoridade não cumpre o acordo? E não de uma forma mais escrachada, como seria o fato de, por exemplo, ao final de uma ação, de uma instrução penal, a autoridade não requer a aplicação do acordo. Seria algo escrachado, mas vamos pensar em questões mais simples. Por exemplo, outro fato, outro caso. Se dentre as obrigações do acordo consta que o colaborador, se tiver a sua multa paga e valores repatriados, que são tidos como valores ilícitos repatriados, a partir desse momento os bens dele no Brasil são liberados. Por exemplo, o colaborador paga a multa, o colaborador repatria os valores e os bens não são liberados porque surge a ação civil pública. E dentro da ação civil pública pode ser que esses valores que foram sequestrados lá no expediente criminal e que foram objeto do acordo venham a ser utilizados para outras demandas que surgiram. Os bens já estão em poder do Estado. O juiz criminal, o juiz desse expediente, que esses bens foram bloqueados, pode não liberar os bens? Se o acordo prevê só esses 2 requisitos, a lei não nos dá nenhuma saída. Além disso, em não havendo cumprimento por parte da autoridade pública, nesse exemplo e tantos outros exemplos, digamos que fossem apurados vazamentos e que ficasse de alguma forma comprovado que os vazamentos vieram por parte das autoridades firmatárias. Isso seria claramente um motivo de rescisão do acordo, por motivo dado pela autoridade pública, na minha opinião. Qual seria a responsabilização para essa autoridade que fez o acordo? Teria, não teria? Deixa eu ver se dentro desse ponto tem mais... Acho que já são várias questões dentro da rescisão, né, que a gente pode debater. E uma segunda problematização que eu gostaria de trazer, que é um assunto que me parece genial dentro de tudo isso que aconteceu no Brasil, é objeto da minha tese de doutoramento, justamente com relação ao compartilhamento dessas provas que foram obtidas nos acordos de delação. No caso da Odebrecht, por exemplo, que nós trabalhamos, que é um caso público, basta uma pesquisa em matérias de internet para terem acesso a essa informação. Para além dos crimes que foram delatados e que foram cometidos, ou que há jurisdição dentro do Brasil, outros 15 países também foram delatados. Com cada um desses países existem procedimentos de cooperação internacional de troca de provas. Hoje, passados 3 anos da assinatura do acordo, a grande maioria dos países não recebeu ainda as provas. Por questões burocráticas, mas principalmente por uma discussão que é a seguinte: se o Estado recebeu as provas do colaborador em troca de benefícios,
No momento em que o Estado, detentor dessas provas, é chamado a compartilhá-las com outras autoridades, essas autoridades receptoras das provas são obrigadas a manter esses benefícios em relação ao colaborador ou não? E se não forem obrigadas a manter essas provas que foram entregues pelo colaborador, as autoridades brasileiras podem ser usadas contra ele por outras autoridades de outra jurisdição? A resposta pode parecer óbvia, mas aqui tem duas perspectivas também muito distintas. Nós temos países delatados que prevêem processos negociais parecidos com a colaboração, e nós temos países que de forma alguma aceitam processos de delação, de colaboração, de justiça negocial. Como é que isso se dá nesses diferentes países? Toda essa demora, toda essa burocracia, essa falta de previsão de como deve acontecer, no fundo, o que ela nos gera é uma demora na persecução, por exemplo, desses países, dos fatos que foram cometidos nesses outros países, e para além disso, com os vazamentos, principalmente, que acontecem instantaneamente no Brasil, a partir do momento que um acordo é assinado, essas pessoas, possíveis delatados, automaticamente podem até fugir, ou então anular provas, sumir com as provas, e isso é totalmente contrário à persecução criminal desses fatos. Eu tenho mais só um ponto que eu gostaria de levantar para o nosso debate, que é a questão do sigilo no Brasil. Acho que nós, como advogados, sofremos muito com relação a isso. O sigilo, ele é tão dito, e eu me pergunto, sigilo para quem? Me parece, muitas vezes, que aqueles que mais são privados de informações nesses expedientes somos os advogados. Isso ficou muito evidente quando, depois dos acordos feitos no caso da Odebrecht, em que os colaboradores foram ouvidos numa força-tarefa em uma semana em diferentes cidades no país, nós requeremos inúmeras vezes acesso a esses vídeos, não tivemos acesso aos vídeos, e eles foram entregues em HDs aos jornalistas. Até hoje, quando se precisa desse vídeo, nós entramos no YouTube. E nós, no escritório, temos todos os depoimentos que foram postados no YouTube. Isso é um absurdo. E isso se seguiu, nós estamos falando de anos atrás, mas isso se seguiu. Então, até que ponto existe o sigilo? Acho que nós temos que nos questionar muito além do direito também qual é o papel de uma mídia irresponsável que nós temos, que veicula informações bem direcionadas, e para além disso, por exemplo, imaginando a questão da desistência de negociações. Se no momento da negociação já surgem vazamentos de informações, e essas informações são postas na internet, em blogs, em sites, como é que o colaborador pode ter direito a uma prerrogativa de desistência daquele acordo? Se o que ele tinha para negociar, toda a sociedade já sabe. Existe uma responsabilização dessa mídia? Não existe? Até que ponto que a mídia nos ajuda nesses casos, né? Acho que seriam essas as colocações no primeiro momento. Obrigada. Eu agradeço as colocações